Para a gente dar continuidade, peço que os irmãos estejam abrindo as vossas Bíblias lá no livro de Marcos 4. Marcos 4. Grupos adoradores também, por excelência, louvar. O vento vai passar, a tempestade vai cessar. Vai cessar a tempestade, sabe por quê? Porque quem está no barco é o nosso Senhor. É Ele quem está nos conduzindo. É Ele quem está dirigindo. Amém, irmãos? Marcos 4, versos do 35 ao 41, ao qual tem por título: Jesus acalma a tempestade. Nós podemos estar na mão de quem quer que seja, do melhor médico, do melhor empresário, mas só quem tem o poder de acalmar a tempestade é o nosso Senhor. Só quem tem o poder de controlar as nossas vidas, controlar a mão daqueles que dizem assim: eu tenho poder aqui na terra, é só o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos estar no melhor colo, mas se nós não estivermos diante do Senhor, não tem como a tempestade cessar. Amém, irmãos? Encontraram? Eu não peço a ninguém para se pôr de pé, cada um fique-se à vontade. É o Espírito Santo quem toca. Em reverência não é a mim, mas em reverência a Deus, aquele que nos concede o privilégio de estar aqui. Amém? Lá no verso 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se encheu. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou-se. E houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram-se um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, Jesus. Pai querido, nessa noite, ó Deus, foi lida a tua palavra, Senhor. Pai, nessa noite, eis que a tua serva se encontra aqui, Pai, para te pedir, ó Deus, que o teu Espírito venha me usar nessa noite, Deus. Papai, eu confesso ao Senhor que estou totalmente dependente do teu Espírito, Papai. Eu sou apenas uma menina que não sei falar, mas eu me entrego a minha vida nas tuas mãos e te peço, Pai, fala através de mim, Pai. Fala conosco, Papai, através desta palavra, Senhor. E que a tua presença, Pai, venha permanecer conosco, ó Deus, ao findar este culto. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma passagem onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começou esse capítulo falando da parábola do semeador. Logo mais após, ele falou da parábola da candeia. Logo mais a seguinte, ele falou da parábola da semente. E logo por último, ele falou da parábola do grão de mostarda. Para depois disso, ele ia acalmar a tempestade. Mas o porquê que Jesus falava por parábolas? Por que ele direcionava ao povo, à multidão, aos discípulos por palavra? Aqui ele nos diz que aqueles que têm ouvidos ouçam. Então muitos ali estavam ali para ouvir, querendo ver os milagres e os prodígios que Jesus fazia. Enquanto também tinha aquela multidão que estava ali para ver, mas também estava ali para se levantar contra Jesus, para se levantar contra o que ele fazia no meio da multidão. E nós sabemos que nós também somos cercados de pessoas assim. Nós somos cercados por uma grande multidão, mas a palavra nos diz que nós temos uma nuvem de testemunha, e essa nuvem deve estar conosco por onde nós entrarmos. Essa testemunha quem testifica não é o fato de eu ser cristão, mas o Cristo que vive em mim, o Cristo que vive em vocês. Esse é o Cristo a qual passou aqui, passando, ensinando os seus discípulos e a multidão através de parábolas. Será porque ele não queria que eles entendessem? Não.
Mas cabe a nós a entender e compreender o que Cristo tem para nós. Cabe a nós a ir atrás de buscar o que Cristo tem direcionado para nossas vidas. Nós sabemos que nós servimos a Ele todos os dias que nós temos que estar à disposição para Cristo. Não é só simplesmente o dia de dizer assim, hoje eu vou para a igreja, hoje tem culto. Não. É todos os dias nós temos que se colocar à disposição dele. Ele nos fala através da parábola do grão de mostarda, que é a menor semente que existe, mas depois que ela é plantada, aquela semente morre e nasce a maior árvore que existe. E isso é o que Cristo fala através de nós. Muitos vão, quando leem essa parábola, dizem assim, mas a minha fé é para ser tão pequena? Não, irmãos, não é para a tua fé ser pequena, não. Mas o que tu está plantando é que vai crescer e vai ser grande em Cristo Jesus. A fé que tu está buscando é que vai crescer diante de Deus. E que nós venhamos fazer isso. Nós sabemos que para nós chegarmos ao lado do mar, lá do outro lado, nós teremos que enfrentar a água. Eu não vou não, né? Que eu também de barco. Eu também de água não vou não. Mas nós sabemos que para nós chegarmos do outro lado, nós teremos que enfrentar o barco. Nós teremos que enfrentar a água. Só para que através disso nós venhamos chegar. Aleluia, Jesus. Mas eu creio que um dia vai chegar a oportunidade que eu vou passar, em nome de Jesus, amém? E aqui nós estamos diante da passagem que diz assim, Jesus acalma a tempestade. E no verso 35 diz assim, e naquele dia, que dia é esse que nós estamos passando? E naquele dia, um dia como qualquer um dia como nós hoje se levantamos, se arrumamos, fizemos tudo, e hoje nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Esse é um dia. Esse é um dia que Ele nos concedeu o privilégio de estarmos aqui. Nós sabemos que eles passaram durante todo o dia. E quando já era tarde, o que eles disseram? Passemos para o outro lado. Depois de um dia exaustivo, de um dia de longa turbulência, o Senhor chegou para eles e disse para eles, para os seus discípulos, nós vamos passar para o outro lado. Será se Jesus tivesse chegado para ele e dissesse, olha, João, Pedro, os discípulos todos ali, dissessem, nós vamos passar lá para o outro lado. Mas antes de nós passarmos, nós vamos enfrentar o vento. Antes de nós passarmos, qual o risco do barco quebrar? Antes de nós passarmos, vocês não vão ter força de remar. Será se eles teriam entrado no barco? Irmão, eles não teriam. E da mesma forma somos nós. Quando o Senhor nos tirou lá do lamaçal do pecado, essa palavra veio sobre as nossas vidas. Nós vamos passar e nós vamos chegar. Mas não duvidando. Nós temos que confiar, porque nesses dias que nós passamos, o Senhor nos lança a palavra, vocês irão chegar, vocês irão vencer porque eu estou com vocês, vocês irão ir longe porque sou eu que vou conduzir vocês, não são vocês que estão no controle, não é vocês sozinhos que vão entrar no barco, eu estou lançando a palavra, mas eu vou entrar no barco juntamente com vocês, não, vocês não estão só, eu estou com vocês. E logo no verso 36 diz que ele deixando, eles queimam os discípulos de Jesus, aqueles 12 homens que foram levantados, eles deixaram a multidão e levaram consigo, Jesus. E sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos chegar do outro lado? Porque essa mesma escolhazinha aqui é feita para nós. Nós temos que deixar a multidão e carregar Cristo conosco. Aleluia! E foi isso que aconteceu com Jesus e os discípulos. Jesus lançou a palavra, mas quando eles chegaram à beira do barco, eles optaram em deixar a multidão e pegaram Jesus e entrou no barco juntamente com eles. Não foi Jesus que pegou cada um, pegou pela mãozinha e colocou dentro do barco, não. Mas foi os discípulos que pegaram Jesus, que a palavra disse aqui bem claro, levaram consigo Jesus e colocaram ele dentro do barco juntamente com eles. Eles não sabiam que ele iria passar, mas ele sabia quem ele estava colocando dentro do barco. Aleluia!
E nós muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos. Porque nós só chamamos Cristo para entrar só no primeiro cômodo de nossa casa. Lá ele fica. E nós colocamos a multidão todinha dentro do nosso barco. Que multidão é essa? Aquela multidão que te chama para viver o que tu diz assim, isso é o que me agrada. Essa multidão está te levando à destruição. Essa multidão está te levando a um ponto que vai chegar o dia que teu barco vai afundar. E quando ele afundar, tu vai lembrar assim: bem que eu poderia ter feito a melhor escolha. Bem que eu poderia ter colocado aqui Cristo e ter deixado essa multidão de lado. A multidão, irmão, muitas das vezes, ela está quase sempre. Ela está do teu lado simplesmente para te prejudicar. E eu te digo uma coisa: quando tu estiver cercado de muitas vidas, muitas pessoas, e quando cada uma começar a sair de perto de ti, somente agradeça, porque é Cristo que está tirando. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não conseguimos nem dizer assim: eu não vou mais à tua casa, eu não quero mais tu comigo. Mas Cristo vai lá e vê que aquela multidão, aquela companhia não é boa para ti, e ele vai lá e tira. Mas muitos fazem se levantar contra o Senhor. Muitos vão murmurar: ah, ele era meu melhor amigo. O melhor amigo que estava te levando para o inferno. O melhor amigo que estava te levando para a boca da prostituição e tu não estava vendo. Mas Cristo teve misericórdia da tua vida e te tirou de lá. Tirou aquela multidão de perto de ti. Para que às vezes tu abrir os olhos e dizer assim: hoje eu vou chamar Cristo. Para onde quer que eu entre, aonde a planta dos meus pés pisar, Ele esteja pisando comigo. É isso, irmãos, que nós devemos fazer. Agradecer pelas pessoas que Cristo tira de nós. Porque nós sabemos, se Ele tira hoje, o propósito dele em nossas vidas será maior amanhã. O que Ele tira hoje, amanhã Ele vai nos conceder maior. Aleluia, Jesus. E aqui nos diz que assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantando-se grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco. Quando eles entraram no mar da Galileia, tinha outros barquinhos ali. Que barquinhos são esses? Será que esses barquinhos eram pequenos? Mas se os irmãos notaram aqui, a palavra barquinhos, ela se encontra no plural. Ou seja, eram mais de um barquinho. Não era nenhum e nem dois, eram mais. Enquanto o barco que Jesus estava e os discípulos era simplesmente um barco. Glória a Deus. Porque a palavrinha barco se encontra no singular. E aqui nos diz que as ondas, o temporal se levantou, e não fala nenhum momento se passou por cima dos barquinhos, não. Mas por cima do barco que Cristo estava, o temporal passou. E muitas das vezes, irmão, a gente se depara a perguntar: se eu tenho Cristo, o porquê que isso está acontecendo comigo? Se eu tenho Cristo comigo, por que essa tempestade veio tão forte sobre mim? Enquanto o fulano lá fora, ele vive no bem bom, a casa dele é a melhor perfeição, a família dele, nada de ruim acontece. E por que é só comigo que eu tenho Cristo dentro do meu barco? Que esse temporal está assolando a minha casa. Sabe por que isso acontece sobre a vida daqueles que têm Cristo? É porque o que Deus tem reservado para nós, Satanás, ele não suporta. Ele se levanta com uma tempestade tão grande que aqui diz que quase se enchia aquele barco, mas não vai encher. Ele não vai afundar. Porque quem está no barco é o nosso Senhor Jesus. Lá em Lucas, também fala da mesma passagem, Lucas 8, 23, que nos diz assim: navegando eles, adormeceu. Será se a tempestade aconteceu, foi porque eles assumiram o controle? A Bíblia não fala, mas também nos impede de nos pensar. Nós sabemos que quando nós assumimos o controle de nossas vidas, irmão, a desgraça entra. Ah, mas Jesus não estava no barco? Jesus estava no barco. Mas logo adiante diz que ele estava na popa dormindo.
E quem que estava conduzindo o barco? Eram os seus discípulos. Então eu te digo, muito cuidado como tu estás conduzindo a tua vida. Pode até dizer assim, Jesus está comigo, mas eu estou vivendo de forma errada. Não era o fato dos discípulos, mas eles estavam assumindo, era eles quem estavam conduzindo aquele barco ali. E o mestre estava dormindo. Será que o mestre não estava vendo aquela tempestade se levantar ali? Ele estava vendo sim. Porque foi ele que criou todas as coisas. Ele sabia que ela iria se levantar sim. Mas o Senhor, quando Ele se levanta, irmãos, Ele só levanta para acalmar a tempestade quando nós clamamos. Quando nós gritamos assim, Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me, porque foi isso que aconteceu. O mestre estava dormindo. E os discípulos se levantaram e disseram assim, não te importa de que pereçamos? Algumas passagens dizem assim, não se importa que eu venha morrer? E muitas das vezes também nós dizemos assim em nossas vidas. Diante da tempestade que vem sobre nós, muitos acabam se murmurando e dizendo, será se o Senhor não está vendo? Será se o Senhor não está vendo a situação, essa tempestade, essa luta que eu estou passando? O Senhor está vendo sim. E eu te digo nessa noite que Ele tem o controle de cada e toda e qualquer situação que nós estamos enfrentando. É Ele quem tem o controle. Mas cabe a nós acalmar. Eu creio que o Senhor estava dormindo naquele barco e Ele estava ouvindo aquele vento. Ele estava ouvindo as ondas do mar bater ali na polpa do barco. Mas Ele não ouviu o barulho da sua criatura, irmão. Ele ouviu o grito, o clamor dos seus filhos. Ai, minha criatura, por quê? Porque foi o Senhor que criou. E o Senhor ouviu o clamor ali. Depois que ele despertou, ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, e o vento se aquietou. E por que o mar não se aquietou também? O Senhor repreendeu o vento e diz, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. Ele lançou a palavra. Cala-te, mar, aquieta-te, mar. E por que só o vento acalmou e o mar ficou lá? Muitas das vezes, irmão, a gente pensa que o problema somos nós. O problema é nós dentro de nossa casa, é os nossos filhos. O problema é a nossa família. Mas eu te digo que o problema maior é aquele que se levanta contra eles. O Senhor poderia ter, Ele lançou a palavra ali, cala-te e aquieta-te. Mas por que só a tempestade cessou e o mar permaneceu ali? O mar também era para ter desaparecido. Mas se o mar tivesse desaparecido, como que eles iriam continuar a navegação deles? Eu não sei se os irmãos já leram o propósito de Jesus em passar, atravessar o mar da Galileia e chegar até Gadara. Aquela tempestade ali, irmãos, não era nada do que o Senhor ia fazer lá com os gadarenos. Por isso que o vento se levantou, a tempestade foi grande. Lá em Gadara se encontrava um homem que era possesso de demônios. E os demônios sabem quando Cristo vai entrar. Os demônios sabem que é o Senhor que tem autoridade de lançar eles para fora. Os demônios sabem que não tem autoridade maior do que a autoridade do Cristo. Então por isso eles tentaram barrar ali. Mas eles esqueceram que o homem poderia até temer, mas o nosso Cristo não. Eles esqueceram que o homem reconhecia que eles tinham medo, mas também eles reconheciam que tinha alguém ali que poderia acalmar o medo dele. E muitas das vezes a gente pensa que a nossa maior tempestade, irmão, é quando o barco está balançando, é quando a gente olha para a direita, olha para a esquerda e a gente não vê sair.
Mas eu te digo nessa noite, irmãos, sabe qual é a maior tempestade que nós seres humanos enfrentamos? É aquela aqui dentro de nós. Aleluia, Deus. É aquela que nós aprisionamos dentro de nós. São os medos, as ansiedades. Isso são a maior tempestade que nós enfrentamos dentro dos nossos corações e de nossas mentes. Porque nós sabemos que o que está lá fora, nós temos o controle. Aqui eu não consigo passar porque aqui é ruim. Mas se alguém me ajudar, eu consigo passar. Mas aqui dentro, se nós não clamarmos, se nós não abrir a boca, como nós iremos vencer e controlar essa tempestade que está dentro de nós? E não vai pensando pelo fato de tu dizer assim, eu sou um cristão, eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um obreiro da igreja de tantos e tantos anos, que Satanás vai te respeitar, não, que ele não vai não, irmãos. O que a gente mais está vendo hoje em dia, se eu não estiver enganada, dentro de 2 meses, 2 pastores tiraram a própria vida deles. Será que esse pastor não estava enfrentando uma tempestade dentro dele? Estava, irmão. Tem tempestades que nós não controlamos sozinhos. Nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que colocar diante dele, mesmo ele estando dormindo, mas nós temos que clamar, que ele vai se levantar e vai dizer assim, aquieta-te e acalma-te. É só o Senhor quem tem o poder de controlar. Mas cabe a nós aclamarmos para ele. Cabe a nós a dizer assim, Senhor, eu não suporto isso aqui não. E não vá pensando que Satanás vai te respeitar pelo fato de tu carregar uma Bíblia debaixo do teu braço. Porque ele não vai. Ele vai tentar, ele tenta de uma forma, ele tenta de outra. E a tempestade vai se levantar para te impedir de tu alcançar aquilo que Cristo tem para ti. Aleluia. A tempestade, ela vem para qualquer um. Não é o fato de eu dizer assim, eu estou com Jesus no meu barco, que eu não vou passar por ela não. Nós vamos passar sim. Mas sabe como que nós iremos vencer? Quando nós reconhecermos que a tempestade é grande, mas Deus é maior. Que a tempestade aqui possa estar acabando com tudo. Mas nós temos um lá em cima, que se faz presente no nosso meio, que abaixa uma palavra para que toda tempestade, toda assolação venha a ser desfeita de nosso meio. É somente Ele, irmãos. É somente o Senhor. Aleluia, Jesus. E lá no versos 40, nos diz assim, e disse-lhe, Jesus disse para os seus discípulos, por que sois tão tímidos? Aqui quando o Senhor disse para ele, por que vocês são tão tímidos? Ele não estava se referindo como uma forma que nós chegamos para uma pessoa hoje e diz assim, abra a boca, tu é tão tímido, tu não tem coragem nem de falar. Quando o Senhor chegou aos seus discípulos, Ele não estava se referindo à timidez, não. Mas sabe aqui, esse título que o Senhor chamou aos seus discípulos, Ele estava se referindo à autoridade. Será se vocês não têm autoridade também? Será se eu não já dei a vocês a autoridade de expulsar demônio? Esse é o verdadeiro sentido dessa palavra tímida aqui, irmão. E nós também, como discípulos e servos do Senhor, nós temos autoridade sobre nós. Quando aquela tempestade em nossa mente vem assim tão pesada, que a gente diz assim, essa eu não vou suportar não. Mas ao invés de nós dissermos assim, é só mais uma, e eu vou repreendê-la agora, porque quem tem o domínio sobre mim é o meu Pai Celestial. Então cabe a nós, o Senhor instruiu a cada um de nós a ter autoridade sobre nossas vidas, a não deixar que a tempestade venha nos afundar, porque aquele barco ali quase se enchia, ele ficou lá no quase, mas ele não se encheu e não vai se encher, porque eles se levantaram, eles clamaram e rogaram ao Pai Celestial que estava com eles. E ainda mais diz assim, ainda não tendes fé. Será se eles não tinham fé, esses homens de Deus? Será se aquela tempestade ali era tão imensa que a fé dele desfaleceu? Eles esqueceram. E assim também em nossas vidas às vezes acontece também. Nós passamos por uma luta tão grande que
nós esquecemos que a nossa fé, ela é pequenininha, mas ela tem que crescer. Glória a Deus, aleluia. E Jesus chamou a atenção deles: não tendes nem um pouco de fé. Eles tinham fé, irmãos. Eles creram que eles estavam ali, mas aquela tempestade entrou dentro deles. A luta foi imensa ali diante deles. E muitos dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores. Eles já tinham passado por tempestades tremendas dentro do barco, dentro do mar. Provavelmente aquela tempestade daquele dia lá era maior do que a que eles estavam quando eles estavam sozinhos pescando. Porque se não fosse, eles não teriam clamado. Se ela não fosse tão grande, eles não teriam clamado e implorado ao mestre para acalmar eles. Porque quando eles estavam sozinhos, por que eles clamavam? Por quem que eles estavam clamando? Quando a tempestade entrou na vida de Jó, na casa de Jó, ele disse: Senhor, eu sei que tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Que é só o Senhor quem pode. Nós não podemos nada, mas Ele pode tudo. Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador de tudo. E cabe a nós a não desmerecer, não desfalecer diante da tempestade. Porque nenhum de nós estamos isentos de passar pelas tempestades da vida. Não é o fato de eu dizer eu sou um evangelista que eu não tenho lutas, não. Não é o fato do meu pastor dizer assim, eu sou um pastor, que ele não passa por lutas, não. As lutas tem sim. Mas nós temos que crer que a luta aqui é pequena, mas o que Deus tem reservado para nós, se nós não regressarmos, nós iremos alcançar algo tremendo e sobrenatural. Aleluia, Deus. A tempestade, ela vem sim de todos os lados de nossas vidas. E quando o Senhor entra, quando o Senhor assume o controle, aquela tempestade, ela tem que cessar. Porque basta só uma palavra. E tudo que Satanás lançou tem que ser desfeito, porque é o Senhor quem tem autoridade. É o Senhor quem tem o poder, é o Senhor quem tem o domínio. Aleluia, Jesus. E aqui no versos 40, para a gente finalizar, diz assim: então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Será se durante todo aquele percurso, será se esses homens ainda não conheciam quem era Cristo? Durante toda a trajetória que eles tiveram com Cristo, eles viram o mudo andar, eles viram o cego enxergar, não, o mudo falar, perdão, o cego enxergar, o paralítico andar, o leproso ser curado, o coxo andar. Durante toda a trajetória que eles andavam com Jesus, eles viram milagres e prodígios que Jesus fazia. E quando a tempestade entrou dentro do barco deles, eles não reconheceram que era Cristo. Ali eles mesmos fizeram essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é aquele o Todo-Poderoso que está sentado em um alto e sublime trono. Este é aquele que tem o poder de pisar na cabeça da serpente. Este é aquele que tem o poder de escrever os nossos nomes no livro da vida, se nós estivermos dispostos a se entregar para Ele. Porque Ele também não vai entrar na vida de ninguém se nós não dermos lugar. Enquanto Satanás, ele só precisa de uma brechinha para entrar e lançar a tempestade sobre a tua vida. Este é o Deus poderoso que nos concede o fôlego de vida. Este é aquele que está conosco nessa noite. Este é aquele que vai nos conduzir durante toda esta semana. Este é o Cristo a qual nós servimos. Este é o Cristo a qual nos concedeu o privilégio, o fôlego de vida, de louvar e bendizer ao nome dele. Cabe a nós a reconhecer quem é Ele. Cabe a nós a reconhecer que é Ele quem tem o poder de controlar toda e qualquer tempestade que se levantar contra nossas vidas. E eu te digo, irmão, não se preocupe. Não se preocupe quando a tempestade entrar. Mas não se esqueça que Ele está contigo.
Não se esqueça que aquela tempestade ali pode até estar quase enchendo o barco. O barco pode estar quase para afundar. Mas não se esqueça que ele está lá, ó. Lá no fundo do barco dormindo. Esperando só simplesmente uma palavrinha. Para que ele venha e repreenda toda e qualquer levante. Toda e qualquer tempestade contra as nossas vidas. Ele está nos aguardando, Ele está nos esperando. Cabe a nós abrirmos a nossa boca e clamarmos ao nosso Senhor. Se em nenhum momento nós não clamarmos, não tem como Ele agir. Se em nenhum momento nós não dissermos assim, Senhor, me ajuda, socorre-me, Ele não vai entrar na vida de vocês. Por maior que tu esteja passando a luta dentro da tua casa, por maior que seja aquele momento que tu diz assim, eita, que eu estou dentro da igreja e quando eu chegar lá em casa eu vou passar pelaquela mesma situação, porque está lá no momento. Mas se tu não clamar, se tu não pedir a Ele não vai lá não para te ajudar mais. Tu vai entrar, vai encontrar, vai permanecer na mesma luta e na mesma situação. Até o momento que tu reconhecer que tu tem um Deus, tu tem um Cristo, tu tem um Pai que está te guardando e te protegendo. Ele não vai entrar não. Eu já falei e falo e repito novamente. O Senhor, Ele não entra na vida de ninguém. Se nós não clamarmos por Ele. Se nós não reconhecermos que só Ele que tem o poder e só Ele que tem a autoridade. Ele não vai entrar não. Aleluia, Deus. Quando o Jó passou por aquele momento tão difícil, ele disse assim, eu sei que o Senhor vive. Eu sei que isso não é nada que eu estou passando. Grandes lutas passou o servo Jó. Grandes batalhas ele enfrentou. Mas em nenhum momento, irmãos, ele fraquejou. Em nenhum momento ele se levantou contra a vida do nosso Senhor. Em nenhum momento. Porque ele sabia que ele estava vivendo uma vida reta diante do Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem temente e fiel a Deus. E tem muitos pregadores que dizem assim, mas o porquê que Jó passou por aquilo? Será que você não reconhece o porquê? Foi o próprio diabo que foi lá, ó, tentar lançar a tempestade na vida de Jó. E o Senhor permitiu. Foi o Senhor que permitiu Jó passar por tudo aquilo. Então eu te digo, tem tempestades que tu está enfrentando, que foi o Senhor que está permitindo. É o Senhor que está te permitindo tu passar. Não é porque Ele quer te ver sofrer. Não é porque Ele não te ama, porque a Bíblia nos diz que Ele foi quem nos amou primeiro. Aleluia. E muitas das vezes nós dizemos que amamos o Senhor só da boca para fora. E Ele te ama tanto. Ele nos ama tanto que Ele permite toda e qualquer tempestade sobre nós. Mas não é porque Ele nos quer nos ver sofrer. Não é porque o Senhor não quer nos perder, não. Mas Ele quer que nós o reconheçamos todos os dias e dizemos assim como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, Deus. E aquela luta, irmãos, aquela tempestade que tu diz assim, dentro da minha casa o meu casamento está destruído, eu não estou dando conta mais de educar os meus filhos. Coloca diante do Senhor. Aleluia. Coloca diante dele que Ele vai suprir. Coloca diante dele que Ele vai entrar com provisão. Mas nós devemos ser assim como esses discípulos foram. Nós devemos clamar ao Senhor. Porque antes dele entrar, a palavra já foi lançada. Nós vamos passar para o outro lado. Glória a Deus. E quando o Senhor nos chama, nós só temos duas opções. Ou deixar de lado, ou então enfrentar tudo. É somente duas opções que nós temos. E nós sabemos que quando nós deixamos de lado, o medo nos vence, nós não enfrentamos as lutas, as tempestades, a destruição toma de conta. Agora, quando nós enfrentamos, por maior que seja, lá na frente o nosso galardão está reservado. Porque é o Senhor que está reservou para nós. É o Senhor que está à nossa espera. Então não regresse diante das batalhas, não. Não volte atrás, não.
Porque eu te digo, nós já sabemos de onde nós viemos, de onde nós saímos. Nós já sabemos tudo o que nós passamos para chegar até aqui. Aleluia, Jesus. Mas da agora para frente, Aleluia, Deus. nós não sabemos nada do que vai ser de nós. Cabe somente crer e confiar, porque está nas mãos dele, está nos projetos do Senhor. E a Bíblia nos diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele vai terminar a obra e o propósito sobre a vida de cada um de nós. Isso sim eu tenho certeza, irmãos. Mas se nós desistirmos da caminhada, por causa daquele vento forte que entrou ali, ó, e assolou tudo, nós também seremos assolados juntamente com o vento. Por causa daquela água que entra dentro de nossas casas, se nós deixarmos ela nos afogar, nós morreremos afogados. Mas quando nós entregamos e dizemos assim: Senhor, essa água aqui está funda, mas eu vou nadar e vou atravessar, e eu vou chegar lá do outro lado que o Senhor já me prometeu, nós iremos passar e nós iremos chegar, porque é o Senhor que está nos convidando a chegar lá. Então, irmãos, eu te digo, não desfaleça diante das lutas, não desfaleça diante da caminhada, não. Continue firme, prossiga, crendo e confiando naquele que te deu o poder de ser chamado de filho. Ele está lá na cruz de braços abertos, por mim e por vocês nos aguardando. Foi por aquele a qual nós dissemos assim: aquele dali não vale nada. Mas foi por aquele também que o Senhor se entregou na cruz, para nos dar a verdadeira salvação. Amém, irmãos? E eu louvo a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade. Agradeço aos irmãos e digo mais uma vez: não desista não, irmão. Permaneça firme. Pense, lembre-se que a nossa vida, cada dia nós estamos subindo um degrau. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós temos que estar mais alto um pouquinho. Não subindo em cima dos outros, mas subindo, guiados e conduzidos pelo nosso Pai Celestial. E para isso nós temos que enfrentar as lutas, as tempestades, e crendo e confiando que Ele está no barco juntamente conosco. Amém? E que Deus abençoe e guarde a vida de cada um dos irmãos e conceda uma semana abençoada. Amém?